Shemot, Êxodo, capítulo 9. E disse o Eterno a Moisés: Vai ao Faraó e dize-lhe: Assim disse o Eterno, Deus dos Hebreus: Envia o meu povo para que me sirva. Pois se te recusares a enviá-lo e ainda o detiveres, eis que a mão do Eterno estará sobre o teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os asnos, sobre os camelos, sobre as vacas e sobre os rebanhos, com pestilência muito grave. E separará o Eterno o gado de Israel do gado do Egito, e não morrerá nada do que possui os filhos de Israel. E determinou o Eterno um prazo, dizendo: Amanhã fará o Eterno esta coisa na terra. E fez o Eterno esta coisa no dia seguinte, e morreu todo o gado do Egito. E do gado dos filhos de Israel não morreu um. E mandou o Faraó ver, e eis que do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E endureceu-se o coração do Faraó, e não enviou o povo. E disse o Eterno a Moisés e a Arão: Tomai vossos punhos cheios de fuligem da fornalha, e a jogará Moisés para os céus, aos olhos do Faraó, e será pó fino sobre a terra do Egito. E será sobre o homem e sobre o animal, sarna que desabrocha em úlceras, por toda a terra do Egito. E tomaram a fuligem da fornalha, e estiveram diante do Faraó. E jogou-a Moisés para os céus, e foi sarna de úlcera, que desabrochava no homem e no animal. E não puderam os magos ficar perante Moisés por causa da sarna, porque estava a sarna nos magos e em todo o Egito. E endureceu o Eterno o coração do Faraó e não os escutou, como falara o Eterno a Moisés. E disse o Eterno a Moisés: Madruga pela manhã e apresenta-te diante do Faraó, e dize-lhe: Assim falou o Eterno, Deus dos Hebreus: Envia o meu povo, para que me sirva. Porque desta vez eu mandarei todas as minhas pragas a teu coração, a teus servos e a teu povo, para que saibas que não há como eu em toda a terra. Pois agora poderia estender minha mão e ferir a ti e a teu povo com a pestilência, e serias aniquilado da terra. Entretanto, por isto é que te fiz ficar, para mostrar-te minha força e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Todavia, espezinhas meu povo para não enviá-lo? Eis que farei chover a esta hora, amanhã, uma chuva de pedras muito forte, como nunca houve igual no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. E agora envia, faz juntar teu gado e tudo que tenhas no campo. A todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido à casa, descerá sobre eles a chuva de pedras e morrerão. Aquele que temeu a palavra do Eterno dentre os servos do Faraó, fez fugir a seus servos e a seu gado às casas. E quem não pôs em seu coração a palavra do Eterno, deixou seus servos e seu gado no campo. E disse o Eterno a Moisés: Estende a tua mão para os céus, a fim de que caia uma chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre o homem e sobre o animal, e sobre toda a erva do campo, na terra do Egito. E estendeu Moisés a sua vara aos céus, e o Eterno mandou trovões e chuva de pedras, e andou fogo na terra. E fez chover o Eterno chuva de pedras sobre a terra do Egito. E houve chuva de pedras e fogo, que se acendia dentro da chuva de pedras, muito forte, como não houve igual em toda a terra do Egito, desde que foi uma nação. E feriu a chuva de pedras em toda a terra do Egito, tudo o que havia no campo, desde o homem até o animal. E a toda a erva do campo feriu a chuva de pedras, e toda a árvore do campo quebrou. Salvo na terra de Goshen, pois ali estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras.
E mandou chamar o faraó a Moisés e a Arão, e disse-lhes: Pequei desta vez, o Eterno é justo, e eu e meu povo somos os ímpios. Rogai ao Eterno e basta de trovões e de chuva de pedras, e vos enviarei e não continuareis a estar aqui. E disse-lhe Moisés: Logo que eu tiver saído da cidade, estenderei as minhas palmas ao Eterno. Os trovões cessarão e não haverá mais a chuva de pedras, para que saibas que do Eterno é a terra. E quanto a ti e a teus servos, sei que ainda não temereis diante do Eterno Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada estava na espiga, e o linho com o talo. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque são tardios. E saiu Moisés de junto do faraó à cidade, e estendeu suas palmas ao Eterno. E pararam os trovões e a chuva de pedras, e não caiu chuva na terra. E viu o faraó que parou a chuva de pedras e os trovões, e tornou a pecar, e endureceu seu coração, ele e os seus servos. E ficou endurecido o coração do faraó, e não enviou os filhos de Israel, como falou o Eterno por intermédio de Moisés.